Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Vinde Santos e eu começo o vídeo de hoje agradecendo a incrível audiência que o Eu Vinde Santos Palusa teve no último domingo. Se você assistiu, que tenha sido 1 minuto ou as 3 horas inteiras que a gente ficou ao vivo comentando, desde o pré-jogo até muito pós-jogo da reprise da final da Libertadores de 2011, Santos 2, Peñarol 1, o nosso tri, eu agradeço muito, de verdade. Se você não assistiu, tá salvo no canal, pode entrar aqui, tá, o vídeo inteirinho, as 3 horas estão lá. Ah, mas Noronha, 3 horas, A cada 20 minutos mais ou menos a gente trocou os convidados, mais de 20 convidados. ESPN, CBN, Lance, UOL, vamos ver, Gazeta, Desimpedidos. Cara, eu vou parar, porque senão eu vou esquecer todos os Santos Depressivo, Santos Play, Santos Mil Grau, eu não paro. Mas enfim, tudo isso e mais gente participou aqui. Então, tem 20 minutos de pré-jogo, depois 20 minutos de análise da partida, 20 minutos contando histórias de como a gente viveu aquela final, show do intervalo com piadas, memes, segundo tempo comemorando os gols, falando de personagens da campanha do Santos da Libertadores, falando do que era o Peñarol, por que a gente ganhou do Peñarol até com tranquilidade, pós-jogo, o que deu errado para o Mundial. Enfim, tem assunto para dar e vender, a cada 20 minutos trocando as pessoas, cada um com histórias. Cara, vou dar um exemplo aqui, o Edu Futirinhas, muito obrigado por ter participado, contou pela primeira vez a história que ele viveu naquele dia de final, se emocionou aqui. Lucas Musetti, que eu sempre cito como grande fonte na Gazeta, contando como ele converteu o vô dele a virar santista, o vô dele que é uruguaio. Deixa eu pensar, o pessoal da Santos Mil Grau no intervalo, brincando, como eles criariam, que memes eles criariam com aquele time de Neymar e Zé Love perdendo gol na final, por exemplo. Na hora dos gols, o Santos Depressivo estava aqui comemorando com a gente, contando histórias, o Gui e o Rafa contando histórias, enfim, foi até o pós-jogo, mais gente, muita gente, William Tavares da ESPN contando os grandes personagens daquela época, quem ele gostava muito, como ele comemorou, contando que ele estava, quando o Léo fala a famosa frase, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo, o William Tavares estava lá com o microfone e contou pra gente. Enfim, tem muita história, foi um grande evento, foi a maior audiência de lives que eu faço aqui, não de vídeos, de lives mesmo, as coisas que eu faço ao vivo aqui, eu, vocês conversando no chat, foi a maior audiência, assim que acabou já era a maior audiência, comparando com aquelas que eu fazia na época de futebol, que vocês bombavam aqui com audiências de TV quase, pré-paralisação, foi maior. Então assim, deu tudo certo, não tivemos problema de som, todo mundo que topou o convite participou, ficou aqui bastante tempo, foi maravilhoso, só recebi elogios de vocês, que são incríveis, as mensagens que eu recebi nos comentários, no chat ao vivo, um monte de gente, no Instagram, no Twitter. Eu queria agradecer de coração a todo mundo que acompanhou, porque deu certo, o primeiro grande evento da história do Vinde Santos, e cara, já falaram até, tô esperando o segundo. Eu não vou prometer, mas por que não? Por que não? 1 ano e meio de canal eu consegui realizar isso com vocês e com os convidados. Eu não descarto nada. Foi maravilhoso, recomendo quem não assistiu assistir. Quem já assistiu e quer relembrar as histórias, assiste de novo. Vale muito a pena, de verdade. Porque vocês vão ouvir os outros. A mim vocês vão ver aqui todo dia. Mas eu tive esse grande prazer de conseguir reunir mais de 20 pessoas envolvidas com o dia a dia do Santos, que vivem o que a gente vive, torcedor também. Jornalistas e outras profissões que vivem o que o Santos nos proporciona, como eu tento fazer aqui nesse canal. Eu contei poucas histórias, as minhas eu conto aqui diariamente, mas os outros contaram muitas histórias maravilhosas. Enfim, foi um negócio muito, muito legal, eu queria contar isso pra vocês. Antes da análise torcedor do sofá que está no título, eu quero comentar, vamos começar na verdade esse assunto com uma questão que está vindo desde ontem. O Palmeiras perdeu na audiência com a final da Libertadores domingo retrasado para o programa da Eliana, dando 10 pontos de audiência. O programa da Eliana deu 11. E vale a piada, não porque vocês sabem que eu não usou outros times aqui. Vale a brincadeira do torcedor do dia a dia falar que perdeu para a Eliana. Calhou de ser o Palmeiras. O Corinthians e o São Paulo ganharam. Calhou de ser o Palmeiras. E ontem o Santos ganhou, né, da Eliana. Porque domingo retrasado o Palmeiras deu 10 pontos, a Eliana 11. Ontem a Eliana deu 8. O Santos deu 10,3 na média. Passou um pouco o Palmeiras, a Eliana caiu bastante, até por isso que o Santos ganhou com alguma facilidade. Tem muita gente comemorando, ganhamos da Eliana. Não, vale a brincadeira, claro. Mas assim, não é como se o Santos tivesse dobrado a audiência da Globo. A Globo que vai parar de passar futebol aos domingos com essa paralisação. Porque de fato, 10 pontos, tanto para o Palmeiras, tanto para o Santos,
quanto a audiência de Corinthians e São Paulo, é pouco. Não vale a pena para a Globo manter passando coisa antiga, dando só 10 pontos. É uma audiência muito baixa para a TV. Então eu super entendo. Mas legal que a gente deu uma audiência do mesmo nível que os outros, passamos o Palmeiras um pouco, o que é legal, mostra que a gente tem sim torcida interessada em acompanhar ao vivo. Ao vivo, né? Naquelas, o jogo não foi ao vivo, mas para quando se voltar ao futebol normal, vale a pena mostrar esses números. Deu a mesma coisa que o Palmeiras aqui. Precisa ganhar menos? Não vale a pena mostrar mais o Santos? Enfim, essa é uma outra discussão. A discussão que eu trago aqui, vocês conhecem o Tony e o Cauê, dois amigos meus, participaram inclusive do do Eu 20 Santos Palousa ontem, e participaram outras vezes aqui. E o Tony mandou no nosso grupo lá no Zap, que é o único grupo de Zap que eu tenho. Na verdade tem dois, tem o da Anitta e da Isabel do Imparcialmente Santista, porque ela sim participou aqui e eu, apesar de odiar grupos de Zap, fico nesses dois com o maior prazer. O Tony mandou pra mim esse texto do Diário do Peixe, assinado pelo Giovanni, um dos editores de lá, que é: Santos deveria oficializar a torcida do sofá. É sério. Eu quero discutir esse texto, porque eu, o Cauê e o Tony começamos a conversar e a gente ficou com visões diferentes. Não ruins ou boas, só visões diferentes do que isso significa. Então eu vou puxar pelo próprio texto. Por que esse texto existe? Porque pro jogo de ontem, na verdade, o Santos vendeu ingressos virtuais. Vendeu 8 mil ingressos, é isso? 8 mil ingressos e arrecadou 55 mil reais. 55 mil reais arrecadados sem gastos. Porque você pode pensar, mas o Santos arrecadar 55 mil reais num jogo de verdade é pouco. Até é. Mas arrecadaria ainda em cima de gastos, porque o Santos, apesar de não precisar alugar a Vila, aí precisa pagar, sei lá, segurança, as coisas do jogo mesmo. Alugar o Pacaembu custa mais que isso. Ontem foi 0 custo e 55 mil de lucro, que inclusive serão voltados para a base. Então deu muito certo, Alguns já começaram a discussão, mas 8 mil é maior do que a média de público da Vila. Até mas isso é um ponto pouco interessante. Primeiro porque o ingresso, claro, foi mais baixo, para sócio 4, para não sócio 8 reais. Os ingressos de jogo, apesar de que deveriam ser esse preço, não são, mas essa é uma outra discussão. Não importa, ontem não era um apelo, né? 8 mil é muita coisa para um jogo virtual, para uma doação do torcedor, é muita coisa assim. Mas aí o Giovanni levantou esse ponto, né? No torcedor do sofá. E ele mostra aqui, por exemplo, ele dá a ideia de que o Santos deveria fazer isso para jogos. Aí o Tony, meu amigo, falou, deveria ser para alguns jogos. Por quê? Porque eu falei o seguinte, se o Santos vender ingresso virtual para todo jogo, em 3 jogos, é tipo todo jogo seguido na Vila, todo jogo seguido no Pacaembu. 3, 4 jogos depois o público despenca. 3, 4 jogos depois vendendo ingressos virtuais, o público despencaria, porque voltaria a ser um gasto todo jogo. 2, o cara que está gastando ingresso virtual não está indo ao jogo, então ele não está recebendo nada em troca. Claro, ajudar o clube é legal, mas você precisa de algo em troca, isso é óbvio. E a gente discutiu aqui semana passada, o cara que mora longe, sei lá, em Roraima, não vai para a Vila, não vai para o Paca, não tem como, né? Então, uma vez ao ano o cara consegue juntar um dinheiro para ir. Por que ele viraria sócio, se a única vantagem de ser sócio é ir ao jogo? Ele poderia participar dessa venda de ingressos. E aí o Tony veio com esse ponto bom. Um jogo muito especial, sei lá, de Libertadores, um jogo muito especial de Copa do Brasil, um jogo de brasileiro como foi ano passado contra o Flamengo, 4-0. Você vende esse ingresso e você lucra junto a esses torcedores mais distantes. Porque é uma venda que seria, como o Giovanni sugere no Diário do Peixe, uma venda que seria conjunta dos ingressos. Então, por exemplo, eu que sou sócio, entraria no Sócio Rei, compraria meu ingresso para eu ir ao jogo, sei lá, setor 1 e 2, como eu faço na Vila. Ao lado teria cadeira, arquibancada, sofá, ele chama. E aí o cara que mora longe poderia comprar o do sofá, doaria, né, esse dinheiro num jogo especial. Todo jogo não daria certo. Ninguém compraria o ingresso do sofá num jogo contra, sei lá, o Guarani na 3ª rodada do Paulista. Você tem que vender um jogo especial, que o torcedor queira ajudar de fato o clube, para que a ideia também não fique batida rapidamente. E eu não tenho uma resposta, eu não estou analisando aqui se é bom ou se é ruim. Eu estou analisando as ideias boas e as ideias ruins. Eu quero que vocês analisem, na verdade, porque eu não tenho uma resposta se é bom ou ruim. Eu estou tentando ver todos os lados. Será que daria certo? Para você que mora longe e não pode ser sócio, ou não vai ser sócio porque não recebe nada em troca. Um jogo especial. Vamos lá. Você pega 2 jogos de Libertadores, um grande de Copa do Brasil, um de Brasileiro. 4, 5 jogos no ano em que você doaria esse ingresso virtual. Você toparia essa ideia?
você não toparia? Por quê? O cara que vai à Vila, deixaria de ir à Vila se pudesse só comprar o ingresso virtual e falaria, tô ajudando, não preciso ir? Eu não sei, eu quero que todo mundo vá me contando o seu lado nessa história. Eu não tenho uma resposta nem pra mim, imagina pra dar pra vocês. Eu só acho a discussão muito interessante. Porque como eu falei no vídeo sobre ser sócio ou não, eu não posso forçar ninguém a abrir o bolso. Eu não vou falar pra você, vire sócio, compre ingresso virtual, porque eu não posso mexer no seu bolso, eu não sei a sua dificuldade. 2, depende do que cada torcedor tem como necessidade. É bom pra você essa ideia? Não é? 3, o Santos precisa ter criatividade no marketing. Aí eu chego até num outro ponto. Hoje o Santos, pouco antes de eu gravar, anunciou um novo patrocinador. Vocês sabem que eu não faço vídeo de patrocinador aqui porque, eu nem sei qual marca, eu nunca sei qual estampa em cada lugar da camisa, sou incapaz de lembrar. Mas aqui, estampa aqui no ombro. Parabéns. Não é isso, é uma marca que quer propaganda. Eu vou fazer propaganda para uma marca que me pagar. Mas é bom que o Santos consiga um patrocinador durante essa pandemia, porque é uma hora que o Santos está todos os clubes, mas o Santos está perdendo dinheiro, está cortando ingresso, cortando salário de jogador. É bom que entre essa grana a mais, inclusive a marca que vai patrocinar na barra da camisa, ou seja, aqui embaixo, né? É até dezembro de 2021 já o contrato, ou seja, tem tempo para ser exposta durante essa paralisação, a hora que voltar vai ser mais exposta. Muito legal que o Santos tenha conseguido essa ideia. Voltando ao marketing de ingressos, essa é mais uma ideia, essa dos ingressos virtuais. Eu quero que você conte, será que é uma boa? Será que não é? Ponto positivo? Ponto negativo? Compraria? Não compraria? O que você receberia em troca? Esse é um ponto importante. O ingresso virtual? Ou você não precisa nada em troca? O Tony e o Cauê sugeriram a imagem no telão. Aí eu falei, mas se o cara comprou lá em Manaus o ingresso, ele não vai ver no telão, né? Então talvez não seja uma boa, mas será que para você é uma boa? Eu quero que vocês me contem, porque eu não tenho uma resposta e eu quero que vocês me deem essas respostas para eu pensar na minha cabeça o que funcionaria e o que não funcionaria. É uma ideia de marketing. Estamos aqui discutindo ideias de marketing e é isso que eu proponho aqui, a discussão. Santos sem novo patrocinador, eu vim de Santos Paulista, foi um sucesso, muito obrigado. E essa discussão, 3 assuntos, grande vídeo hoje, uma segunda-feira. Teve festival ontem, estamos gravando aqui, não para nunca. Beijo para vocês.